Olá, queridos amigos. Paulo continua a desenvolver o conceito de justificação pela fé. Primeiro, ele repreende os Gálatas que abandonaram a verdade, confiando nas obras em vez da fé. Dessa forma, desenvolve-se a aliança que Deus estabeleceu com Abraão e com todo mundo. Essa aliança não foi anulada pela lei, mas a lei nos mostra que, por meio da fé em Jesus Cristo, podemos alcançar a promessa. Os Gálatas estavam fascinados com a salvação pelas obras, abandonando a salvação pela fé e cedendo aos ensinamentos dos mestres judaizantes, que ensinavam o cumprimento estrito das leis como meio de salvação. Neste contexto, o apóstolo Paulo exorta-os a recordar a experiência passada de serem guiados pelo Espírito Santo em sua vida. Com isso, o apóstolo expõe a aliança de Deus com Abraão. A Escritura diz no versículo 6, "Creio em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça." É assim que, pela fé em Jesus, somos justificados, assim como o patriarca. Em contraste, aqueles que confiam em suas obras não são justificados. De acordo com a lei, todos nós somos condenados. No entanto, Cristo foi pendurado em um madeiro para que, em sua maldição, pudéssemos ter bênção, como aponta o versículo 14. É pela fé que recebemos essa promessa do Espírito Santo. Mas então, para que serve a lei? A lei não tem poder para perdoar o transgressor, mas aponta para Cristo Jesus, que diz, "Tomarei o seu pecado e o carregarei eu mesmo, se você me aceitar como seu substituto e fiador. Sejam leais novamente, e eu lhes darei a minha justiça." Essa lei é boa, santa e justa, mostrando-nos a necessidade de um Salvador, porque somos todos pecadores e nossa justiça é apenas um trapo de imundície. O amor de Deus nos concede o privilégio de sermos filhos se acreditarmos em Jesus. Somos filhos pela fé. Essa condição se estende a toda a humanidade, independentemente de nossa raça, sexo e status social. Isso significa que, por pertencer a Jesus, somos descendentes de Abraão, daquele a quem foi dada a promessa pela fé, que estabelece que nele todas as nações serão abençoadas. Essa promessa nos declara herdeiros. Deus nos convida a ter fé em Jesus, a aceitá-lo como nossa justiça e não confiar em nossas obras, que não podem nos salvar. Ele propõe que desfrutemos da promessa feita a Abraão e a toda a raça humana de viver no Espírito e experimentar as bênçãos de sermos filhos e herdeiros do Pai Celestial. Que bênção tremenda! Desfrute dessa bênção hoje. Antigamente já existia a crendice do mal-olhado, o qual era uma espécie de feitiço que hipnotizava a vítima, não a fazendo enxergar claramente as coisas. Paulo usa esta crença popular de seu tempo para se referir ao comportamento dos cristãos na igreja da região da Galáxia. O capítulo 3 da carta que Paulo escreveu aos Gálatas começa com uma forte acusação. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? A palavra fascino no grego significa enfeitiçar. Para Paulo, um grupo de cristãos da Galácia estava como que enfeitiçado por um tipo de ensino prejudicial que os estava afastando da verdade. O teor deste ensino é apresentado a partir do verso 2. Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? A primeira crítica de Paulo dirige-se à questão do conflito entre salvação pela fé ou salvação pelas obras. A definição de cada uma destas posturas teológicas é simples. Salvação pelas obras ensina que nosso bom comportamento determina nossa salvação diante de Deus. Salvação pela fé ensina que somente a fé na graça de Cristo é que pode garantir a salvação do homem. Ambas são opostas. Não tem como acreditar nas duas. Ou se atribui a salvação ao mérito humano ou ao mérito de Cristo. E sabe, ainda hoje este debate existe. Talvez a razão para isto é que a graça nos assusta. Quando alguém nos oferece algo de graça, geralmente estranhamos. Somos treinados em nossa cultura capitalista a receber pelos nossos esforços. Porém, a salvação vai na contramão da filosofia contemporânea da meritocracia. Segundo a Bíblia, a cruz foi uma troca ilógica para os padrões humanos. Nela, Cristo recebeu o que não merecia para nos dar o que nós não merecemos. Assim, à luz da cruz do Calvário, a salvação é unicamente pela fé nos méritos de Cristo. O segundo ponto da crítica de Paulo é em relação à vida cristã após a salvação, o que chamamos de santificação. O apóstolo chama os Gálatas de insensatos, o que seria semelhante ao adjetivo de idiota, pois eles até começaram a jornada pela fé, mas queriam continuar pelos seus próprios esforços. Isso é um grande erro. O começo, o meio e o fim da jornada cristã são feitos somente pela fé e pela graça de Deus. Ele é que faz em nós tanto querer quanto efetuar. Nossa salvação e nossa santificação são resultados do trabalho dele e não nosso. Nossa participação é permitir que ele nos salve, o que chamamos de justificação, e que ele nos conserte, o que chamamos de santificação. Sim, tudo por ele, para ele e por meio dele.